Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, para você que está ouvindo esse áudio, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia maravilhoso na santa e gloriosa presença do Senhor, seja um dia de paz, de harmonia, que seja repreendido toda a sede do inimigo, todo espírito de contenda, de acidente, seja repreendido agora em nome de Jesus, enfermidade, ansiedade, depressão, que seja quebrada agora em nome de Jesus e que a gente dê continuidade à nossa leitura, amém? Hoje a leitura é João, continuando o livro de João, capítulo 5. Então você que está acompanhando, ou você que até já leu, né, e gostaria de acrescentar mais alguma coisa, um comentário, ou que tem alguma dúvida, algo que faz com que você tenha aquela pulguinha atrás da orelha que você não entende, né? Você pode deixar aí nos comentários para a gente debater, discutir, chegar a uma conclusão. Amém? Então, João capítulo 5 diz assim: Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Essa porta, né, é porque hoje o território de Israel está um pouco maior. Mas antigamente, o território de Israel, ele era... Hoje é a cidade velha, né? Existe a cidade moderna, que é Tel Aviv, outras cidades assim. Tel Aviv é a capital, né? Mas existe a cidade velha, que é a cidade de Davi. Então a cidade, ela era rodeada por muros. E aí nesses muros tinha várias portas, né? E uma delas era a porta das ovelhas. Mas se não me engano, essa porta é para entrar no templo. É a porta do... No templo tem os muros, né? E aí, nesses muros continham algumas portas. Porta das ovelhas, porta do monturo, outros tipos de portas lá. Que a gente vê no Antigo Testamento, tem falando, né, com mais detalhes cada porta. Então, né, ele está falando aqui a porta das ovelhas. Um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Quando eu li essa passagem, eu lia, né? Eu tinha assim um pouco de dúvida, eu não entendia muito bem, porque diz aqui que tinha um anjo. E aí quando fala aqui de anjo, a gente pensa assim, um anjo do Senhor, né? Então eu pensava assim, mas por que o Senhor ia mandar um anjo ali, o pessoal ficar ali parado para ser curado por um anjo, né? Eu ficava imaginando isso, mas eu vim entender melhor isso quando eu assisti aquela série, o The Chosen. De vez em quando estou mencionando essa série, que é muito legal. Assim como também as séries que a Record faz também é muito boa, são muito boas, porque eles colocam a equipe, né, de pessoas, tanto teólogos como arqueólogos, né, intérpretes, para realmente esmiuçar a palavra do Senhor, né, a Bíblia, e eles pegam assim detalhes que a gente lê no nosso dia a dia, a gente não se atenta para isso, né? E aí eles vão e colocam lá nas cenas. E a gente às vezes até fica em dúvida, será que isso aí tem realmente na Bíblia? Aí quando a gente vai checar, aí realmente tem, né? Porque passou despercebido, batido quando a gente lê. E aí essa passagem eu vim entender melhor assistindo The Chosen, né? Que é uma série aí muito famosa, pelo menos agora, né? Que eu tô fazendo esse áudio em 2023. E aí lá eles retrataram essa cena assim, que lá nesse tanque existia tipo uma comunidade de pessoas que acreditavam em coisas pagãs, né? Pessoas, digamos assim, idólatras, pessoas que gostam que acreditam em amuletos, acreditam nessas coisas, né? Então essas pessoas iam para lá e acreditavam que naquele tanque, em algum momento, quando ele se movimentasse, poderia ser por vento ou algum abalo na terra, alguma coisa assim, né? Então, por algum motivo, aquele tanque se movimentava, né, a água, e eles acreditavam que ali era um anjo, mas não era de Deus, não, né? Era algo pagão que eles estavam acreditando ali.
E aí eles achavam que se a pessoa descesse ali ia ser curado, né? Deve ter acontecido alguma coisa, alguma coincidência, alguma coisa assim que eles acreditavam que a pessoa entrando na água, né, a primeira pessoa ia ser curada. Ou poderia ser até mesmo algo sobrenatural, né, do inimigo. O inimigo também tem essas astúcias, né? Mas provavelmente de Deus não era, né? Isso foi retratado assim, dessa maneira, né, na série. E eu acredito que é uma interpretação que, que é mais próxima, talvez, da realidade, né, da época. Então, esse homem, né, tava lá, esse paralítico, tava nesse tanque de Bethesda, e ele não conseguia se movimentar e chegar, né, nesse tanque e ser o primeiro a entrar. E aí vamos continuar aqui, né, no versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Depois os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Aqui nessa parte, né, Jesus disse assim para ele: Não peques mais. Então, naquele tempo, existia, né, a tradição de que se uma pessoa nascesse paralítico, nascesse com alguma doença física, era porque ele estava em pecado, ou estava pagando o pecado do pai, da mãe, alguma coisa assim. Mas eu acredito que Jesus, ele não falou aqui, né, para ele não pecar mais, não foi a questão da enfermidade física dele, né? Porque essa cultura, ou esse padrão de pensamento que existia na época, né, não era um pensamento que vinha de Deus, né? O Senhor, ele tinha uma lei lá que ele não aceitava, né, lá no templo, antigamente, quando faziam sacrifícios, né, de animais, ele não aceitava animais que tinham defeito, não aceitavam animais que tinham a perna mirrada ou era aleijado, né, no sacrifício. Ele queria, né, um animal bem perfeito, né, geralmente as primícias, né. Eu acredito que eles interpretaram, né, isso por conta disso, né? O Senhor não quer os animais porque eles estão em pecado, não sei o que, mas não era bem assim, né? Porque o animal de sacrifício, ele representava Jesus, o Messias que ia vir, que não ia ter nenhum pecado, né? Então essas deformidades era para representar o pecado, mas não porque o animal tinha o pecado, era só uma representação. Né? Então, talvez eles começaram a achar que a pessoa que nasce paralítica é uma pessoa, né, que estava em pecado. Né? E tinha também a parte do templo que pessoas assim não podiam entrar também. Né? Então, esse paralítico, você viu que ele se encontrou com Jesus no templo, né? Porque ele não podia entrar no templo, né? Porque existia também lá uma lei, né? Que eles não podiam entrar. Mas, né, a questão do pecado, eu acredito aqui que o Senhor disse, né, para ele não pecar mais, foi a respeito talvez dessa idolatria, né, que ele estava acreditando, né, que um anjo, né, uma outra criatura, né, que não fosse Deus iria curá-lo, né. Então o Senhor disse assim: não peques mais, não volte mais a fazer oferenda, a acreditar nessas coisas, né. Então eu acredito que foi por isso. Então, continuando aqui. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes:
Na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe todas as coisas que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Porque como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aquele que quer. Porque também o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia ardente e resplandecente, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo a honra dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, creíeis em mim, porque de mim escreveu ele. Porém, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então o Senhor está dizendo, né, que quem vai julgar eles, né, os judeus que não estavam crendo, né, ali, não era nem ele que fazia isso, era o próprio Moisés, né, porque eles colocavam ali Moisés, né, pegando aqui o sábado, né, como uma forma, um escudo, né, para não crer em Jesus, né. Mas na verdade o Senhor disse assim, que era o próprio Moisés que ia testificar, né, testemunhar, assim, de julgar eles, que eles não estavam crendo naquilo que ele escreveu. Né, Moisés foi um dos maiores profetas, eu acredito que é o maior profeta do Velho Testamento, né? E ele foi quem escreveu, há uma teoria de que foi ele que escreveu o Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Então, eles colocam ali a lei, né? Como um escudo, né? Como uma forma de... tá dizendo assim, né? Ao pé da letra, mas não. Né? Ali, tudo ali que foi escrito ali no Velho Testamento foi um esboço, uma representação do que iria vir, né? Do que o Senhor ia fazer, né? De Jesus. Então tudo ali representava Jesus, né? O que ele ia fazer, como que ele ia ser, né? E aí eles não estavam se atentando para isso, ou simplesmente estavam ignorando isso porque não estavam aceitando o Messias, né? Que era diferente daqueles que eles estavam esperando. Então essa foi a leitura de hoje, né? No devocional. Vou procurar aqui me organizar direitinho, né? Já estou em casa. Vou tentar me organizar direitinho aqui, questão das edições, né? Para ficar melhor pra gente.
Amém? Então, voltar a dizer, né? Para cá, se tiver alguma dúvida, algum comentário, algo a acrescentar, né? A nos edificar, fique à vontade. Então, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.